Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui para mais uma pausa para reflexão. Hoje trouxemos uma mensagem de Bezerra de Menezes na psicografia do Chico, no livro Espírito da Verdade. Diz o seguinte, Bezerra: o mundo está repleto de ouro, ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres, mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço, espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos, mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura, cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião, mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias, teorias nas ciências, teoria nas escolas filosóficas, teoria nas religiões, mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações, organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais, mas as organizações não resolvem o problema do crime. E aí, nós começamos a pensar, antes de concluir essa mensagem, vamos pensar no que Bezerra nos apresenta. Um mundo cheio de recursos que não consegue resolver os seus problemas. Olhamos ao nosso derredor e percebemos as polêmicas, as coisas que um indivíduo polemiza. E as coisas que vão se tornando corriqueiras e a gente finge não enxergar. Eu lembro sempre de uma irmã que trabalha conosco aqui, a tia Magda. Ela sempre foi responsável pelas campanhas de alimento. E eu lembro que as pessoas doavam, levavam na sua casa. E ela recolhia os alimentos. E ela sempre dizia para a pessoa assim, não. Ao invés de me dar 10, 12 embalagens, por exemplo, de 10 quilos de feijão, 12 quilos de feijão, você me dá 1 quilo por mês. E as pessoas ficavam meio que ofendidas, mas por que ela quer 1 por vez? E ela dizia, porque é o entusiasmo no início, depois se esquecem de doar e nunca mais voltam a auxiliar. E é verdade. Nós esquecemos das coisas, nós vamos deixando com que elas se apaguem. Eu lembro que no início da pandemia, as pessoas nos doaram, nós recebemos ranchos, nós fomos fornecendo. E agora que algumas misérias se apresentam diante da situação econômica, tudo foi rareando, tudo foi se tornando distante e difícil. Então nós costumamos fazer com que os problemas aparentemente sejam ignorados por nós e se apaguem, e não resolvemos. Então ele nos apresenta a miséria, a cobiça, o egoísmo, o desespero e o crime. O crime. As coisas que são feitas, hoje se vulgariza de tal forma que as problemáticas, as cenas dos crimes são difundidas de forma tão brutal, desrespeitando famílias, desrespeitando a dor daquelas pessoas que conviviam ou com a vítima ou com o algoz. Então nós vamos percebendo que vamos tornando corriqueiras coisas que precisam estar nas nossas decisões, que precisam estar no nosso pensamento. O que fazer com isso? Não podemos vulgarizar, nem banalizar, muito menos ignorar as coisas que precisam ser resolvidas no mundo. É preciso resolver a miséria. Nós fazemos parte das criaturas que podem auxiliar a resolver a miséria. Se não podemos resolver toda a miséria do mundo de uma única vez, nós podemos resolver a miséria da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, nos auxiliando mutuamente, quilo a quilo, como diz a tia Magda.
Quando falamos da cobiça, dos espaços, quantos espaços inaproveitados que podem ser resolvidos e nós deixamos com que a cobiça de algo que vai ficar por aí? Quantas pessoas deixam suas fortunas, seus espaços para nada? Perdidos, casas em ruínas, espaços pouco aproveitados, que precisam ser repensados. Quantas coisas do egoísmo que são mascarados em nome, muitas vezes, de uma cultura. Quando brindamos alguém que utiliza milhões para uma obra e ignora milhões de pessoas que precisariam daqueles recursos que podem ser reduzidos e podem ser readaptados. Então nós entramos no campo das teorias que não resolvem o desespero. É preciso resolver o desespero entre nós. E é preciso estarmos alertas para evitar os crimes, dos pequenos aos grandes. Quantas famílias poderiam ter auxiliado melhor aquela pessoa que tinha dificuldades? Percebíamos as estranhezas, percebíamos os hábitos, percebíamos as condutas e poderíamos ter feito melhor por elas. Quantas pessoas silenciam para pequenos crimes e deixam que eles se tornem grandes e sejam crimes que afetam a muitos, impedindo que a vida corra como deveria correr. Para extinguir, apresenta-nos Bezerra, para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime que carrega o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos assim valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra, na construção da humanidade nova, irradiando a influência e inspiração do Divino Mestre, pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo, e parafraseando um conceito inovidável de Allan Kardec em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo, fora do Cristo não há solução. Quando Bezerra nos apresenta esta moral do Cristo como elemento capaz de fazer com que o indivíduo extinga a chaga da ignorância, e olhe bem o que ele nos diz, a ignorância que acalenta a miséria, a sombra da cobiça que gera ilusão, e é verdade. Quando a gente pensa na ignorância, é a ignorância que acalenta a miséria. Hoje, muitas pessoas ficam surpresas com reportagens sobre indivíduos que vivem em sistema de escravidão. Quantas vezes falei publicamente que nós ainda temos sistema de escravidão no mundo? E por quê? Porque a ignorância e o indivíduo que ainda vive sob a régide da ignorância sofre, porque alguns se aproveitam da sua ignorância para impor sofrimento. Que é preciso dissipar a sombra da cobiça que gera ilusão. A cobiça desmedida gera ilusão. Quantos indivíduos corrompem e corrompidos, quantos indivíduos que entraram nesse pensamento de que precisavam ter, em nome de qualquer, acima de qualquer prerrogativa moral, esses indivíduos entraram nas sombras da ilusão e tiveram, no fim, o peso da realidade. Porque se a realidade não acontece aqui, nós que seguimos o Evangelho sabemos que ela vai acontecer em algum lugar, que ela nos segue. E este monstro do egoísmo que promove a guerra, que guerra é essa? É uma guerra silenciosa, uma guerra expressa, é uma guerra de conceitos, é uma guerra de todos os aspectos morais, intelectuais, quando o indivíduo quer impor pela violência, e nós vivemos essa violência diuturnamente. Então, meus irmãos, também anulando o verme do desespero. Ora,
o indivíduo que desespera acaba chegando à loucura. Para que tudo isso possa ser vencido, o Evangelho de Jesus está aí. Sejamos promotores do Evangelho de Jesus, mas não sejamos aquele indivíduo que queremos impor nossas ideias. Sejamos o indivíduo que vivamos o Evangelho. Quem vive o Evangelho é aquele indivíduo onde os outros podem ler o Evangelho em você. É difícil? É bastante, queridos irmãos. Mas quando a gente consegue colocar um pouquinho mais de paciência na relação com o outro, um pouquinho mais de compreensão sobre as ideias, um respeito maior à imagem do outro, ao que o outro quer ser, nós estamos vivendo o Evangelho. O Evangelho, sobretudo, é um exercício constante de superarmos esse turbilhão de adversidades que ainda está em nós. E toda vez que a gente vence um pouquinho, a gente se aproxima cada vez mais da essência do Evangelho. Sejamos o Evangelho vivo, a distribuir amor por nós e por todos. Queridos irmãos, paz e luz, e a solução dos problemas estará em nossas mãos.